Olá, meu nome é Bianca, sou assistente social da Enfermaria de Geriatria do Hospital das Clínicas. Eu falarei sobre as relações sociais no pós-pandemia. Primeiramente, nós devemos falar sobre o que é rede de suporte social do idoso. Então, vamos imaginar, de uma forma mais simples, uma rede de pescador. Os seus nozinhos são pessoas, relações que o idoso tem durante a vida. Então, as relações, os vínculos que uma pessoa estabelece durante a vida formam uma rede de suporte social. E no caso do idoso, essa rede é fundamental, principalmente no momento que ele mais precisa. Essa rede ela é formada não só pela família, porque nem sempre as pessoas do mesmo núcleo familiar, que têm laços consanguíneos, têm vínculo e afeto pelo idoso. Então, essa rede é formada pelas pessoas da família, da comunidade, pessoas que têm algum afeto ou que têm algum vínculo estabelecido com o idoso. E essa rede pode ser formada pela rede de suporte social formal, que é constituída pelos equipamentos de saúde e de assistência social. Então, os profissionais da UBS, do Centro Dia do Idoso, do Centro de Cidadania, de referência. Às vezes, os profissionais desses equipamentos têm vínculo maior com o idoso do que propriamente a família. Conhecem mais a sua rotina, as suas patologias e fornecem, sim, o suporte necessário quando ele necessita. E a rede de suporte social informal, que aí é constituída pela família e pela comunidade. Pensando comunidade, os amigos, os vizinhos, as pessoas da proximidade onde o idoso mora, uma associação de bairro, principalmente ordens religiosas, e pela nossa experiência nós verificamos que muitas vezes as pessoas da própria religião, da igreja, enfim, dão um suporte muito maior para o idoso, às vezes, do que a própria família. E falando sobre pandemia, né, mudou totalmente a vida das pessoas, né? O mundo e o Brasil sofreram e também sofrem, né, porque ainda continua a pandemia, os efeitos adversos desse contexto. Então, não só na economia, no aspecto social, mas também principalmente no aspecto sociológico e psicológico. Então, a resiliência, o que seria, né? A psicologia tem muito mais empoderamento para falar sobre esse tema, mas a resiliência, ela se trata dos recursos internos e externos que uma pessoa tem para lidar com as situações de estresse, de angústia, de sofrimento. Então, pensando nesse contexto, por exemplo, da pandemia, quantos idosos ficaram confinados em casa? Até porque no começo da pandemia o maior número de vítimas eram os idosos. Quantos idosos perderam entes amados, ficaram internados? Então, houve várias perdas e cada pessoa tem a sua maneira de lidar com essas adversidades. E a desigualdade social se intensificou. Como eu falo, o que era ruim piorou. Então, pensando na questão econômica e social, muitas pessoas perderam seus empregos, sua fonte de renda. Infelizmente, muitas famílias que não tiveram como arcar com as despesas de aluguel e de outras despesas, tiveram que ir para a rua. Então, houve um aumento, inclusive, da população em situação de rua. Famílias inteiras foram para as ruas. E pensando na cidade de São Paulo, na sua discrepância social, a gente não pode comparar um idoso e uma família que passou por toda essa dificuldade, passa ainda, que mora num bairro mais abastado, com uma infraestrutura melhor, e aquele idoso que mora num bairro mais vulnerável, mais empobrecido, que não tem acesso à infraestrutura. Então, muitos idosos conseguiram ficar isolados em casa, com o apoio da família ou de amigos, mas outros tiveram que ficar no mesmo espaço que várias pessoas, muitas dessas tinham que sair para trabalhar e, infelizmente, alguns idosos foram acometidos do vírus. Então, a tecnologia foi um outro fator importante, foi o único meio de acesso que os idosos tinham para falar com seus familiares. Claro, aqueles que tinham seus meios, eles conseguiram acessar as redes sociais para ter o único contato tanto com o idoso quanto a sua rede de contatos. E a questão da economia se intensificou. Então, nós percebemos que muitos idosos, ou com a sua aposentadoria, com a sua pensão, ou com o benefício de prestação continuada, né, que é o BPC-LOAS, mantiveram a renda da família. Isso já era um fator até antes da pandemia, mas com esse contexto se intensificou, então em muitas casas o idoso era o único provedor do lar.
Um outro aspecto foi a questão do aumento de violência contra a pessoa idosa durante a pandemia. Então, a gente percebe que o confinamento, a exacerbação da violência, intensificou os atos violentos e essa violência intrafamiliar, tanto com crianças, adolescentes, mas também idosos. Então, infelizmente, houve aí um aumento dos casos notificados de violência e maus tratos contra a pessoa idosa nesse período. E pensando agora no novo normal, como muitas pessoas falam, nesse pós-pandemia, a vida não será como era antigamente. Então, muita coisa tem que mudar. As questões, por exemplo, que eu elenquei, são essenciais para a gente repensar como será daqui para frente, né? Então, pensando, por exemplo, nas relações familiares. As relações se intensificaram ou se enfraqueceram. Então, idosos que tinham já um vínculo familiar fortalecido, que tinham uma retaguarda familiar, mantiveram esse status. Agora, outros idosos que não tinham uma boa vinculação, que havia fragilidade, conflitos, muitos, por exemplo, não receberam visita da família, né? Então, com essa desculpa que não podia visitar o idoso, o filho simplesmente, ou os familiares, não se atentavam ao que ele precisava e não davam o suporte necessário. Então, essa questão familiar se intensificou. Uma outra tendência é o idoso protagonista, né? E ele se tornou, como eu falei, o provedor do lar em muitas situações, o cuidador da família como um todo. Então, em muitos lares, o idoso é o pilar, é a baliza, é aquilo que fortalece, né, o sustentáculo da casa. E também esses novos recursos tecnológicos que o idoso obteve nesse período. Uma outra questão também é a realidade, né, assim, de se adaptar a essa nova realidade e os novos arranjos de trabalho também, porque muitas pessoas perderam os seus trabalhos, a sua renda, o seu posto de trabalho. Então, eles estão em novas colocações para tentar manter o mínimo de renda. A outra questão também, que é muito importante, é a questão de revalorizar a vida. Então, muitos idosos passaram a ter um autoconhecimento, um autocuidado e também o aspecto religioso que foi e continua sendo muito importante. Outro aspecto é adaptar-se à nova rotina. Então, a nossa rotina não será a mesma como antes, ou então a gente tem que retomar de uma forma mais paulatina, mas a gente tem que ir com muito cuidado porque a pandemia não acabou. Então, a gente tem que repensar nas nossas rotinas, nos nossos conceitos e na nossa forma de levar a vida. A perda de entes queridos e também da rotina que nós tínhamos antes da pandemia é um outro fator muito importante que deve ser avaliado. Então, foram famílias isoladas pela pandemia. E, infelizmente, nem todos tiveram o suporte necessário para isso. Então, essa perda abrupta da família, dos seus entes queridos, da sua rotina, da sua vida que era antes da pandemia, causa um desconforto e esse processo de luto se torna mais doloroso. Então, há necessidade também de um suporte psicológico. E, por fim, um aspecto que é muito importante, que são as políticas públicas. Porque se a gente for parar para pensar, desde o começo da pandemia, as ações foram bem pontuais. Então, cada esfera do governo, município, estado e união, fizeram seus programas e os seus benefícios, como auxílio emergencial, por exemplo, pensando também que era um momento de catástrofe, de urgência, então era mais do que necessário um suporte emergencial. Só que a pandemia desencadeou várias dificuldades, tanto de ordem social como econômica, que estão imbricadas. Então, não dá para pensar, por exemplo, que o auxílio emergencial será revisto até dezembro de 2021, como se depois acabasse a pandemia e não tivesse mais a necessidade de suporte econômico. Há necessidade de gestores pensar em ações de médio e longo prazo. Então, vamos pensar como que será daqui para frente para que as pessoas, as famílias consigam, de uma forma mais efetiva, conseguir recolocar-se no mercado de trabalho, conseguir renda para ter aí, pelo menos, uma dignidade de vida. E, por fim, eu agradeço e reitero que a família, os laços de apoio, de afeto, não são necessariamente só da família. O idoso encontra isso nas suas relações sociais, não só no laço da família, né? A família acaba sendo não só os laços consanguíneos, mas também os afetos, os vínculos que ele estabelece ao longo da vida. Fico à disposição e muito obrigada pela atenção.